Olá, bem-vindos ao Socialismo Criativo Entrevista. Hoje recebo o Lucas Rubio para um bate-papo sobre a Coreia do Norte. Vamos falar sobre alguns mitos que cercam o país. Olá, Lucas, obrigada por sua presença. Olá, eu que agradeço o convite. Primeiro, eu gostaria que você contasse um pouco sobre os seus estudos sobre a Coreia do Norte. Meus estudos têm duas fases, né? A fase que eu me interessei por isso é que, de fato, eu peguei para ler e investigar esse assunto de fato. A primeira fase já faz um bom tempo. Eu ouvi falar da Coreia do Norte na TV, pela internet, sempre com uma carga muito negativa sobre o país. Isso me gerou uma série de curiosidades. Mas isso por volta de 2011, mais ou menos. Foi em 2017 que, de fato, eu ingressei e comecei esse centro de estudos da política Songun, do qual eu faço parte, né? E a gente começou uma série de investigações sobre o país, tentando buscar ir um pouco mais além da visão de estereótipo, né, sobre o país. Então, tentando buscar leituras filosóficas, políticas, históricas da Coreia a partir do que os próprios coreanos pensavam sobre si, né, e diziam sobre si. Então, fomos lá tentar buscar livros do que os líderes, né, da Coreia, o Kim Il-sung, o Kim Jong-il estavam dizendo sobre aquilo ali, e tentar entender o assunto, desviando um pouco desse orientalismo que é muito comum a gente cair quando fala da Coreia do Norte. Então, tentar entender o país como fruto de um processo histórico longo, né, de um processo histórico que não é simplesmente explicado por mantras ou por frases de efeito. Esses estudos, nesse Centro de Estudos da Política Songun, levando em consideração essas fontes primárias, né, acabaram levando, pouco tempo depois, em 2018, a um convite por parte da Academia Coreana de Cientistas Sociais, que é um organismo lá da Coreia do Norte, para que nós visitássemos o país durante 10 dias, em setembro de 2018, né? Então já vão aí 3 anos exatamente, para conhecer um pouco melhor como é que funcionava. Então, nesses 10 dias eu pude aceitar o convite na época, né? Fui ao país, visitei lá a Coreia do Norte, fui em fábricas, participei de várias cerimônias, eles estavam comemorando o aniversário de fundação da República. Então, fui a fazendas, fábricas, museus, tive alguns cursos lá, né? E pude, então, estudar, digamos assim, em loco, né? Como é que funciona o país, e um pouco da história daquele lugar. E desde então a gente tem promovido na internet uma série de discussões sobre isso, sobre esse assunto que é tão estigmatizado, até mesmo na esquerda, né? É verdade. E como é que quais são as suas impressões sobre as informações que chegam aqui para a gente e sobre o que você encontrou lá? Assim, você teve algum choque? O que você conseguiu perceber assim nessa viagem? Usar a expressão viés ideológico é algo meio complicado hoje em dia, porque forças muito estranhas usam essa expressão, né? Mas fato é que as informações que nós temos geralmente acesso na mídia comum, né, de grande porte, nos grandes conglomerados midiáticos, é sim uma informação viciada, por assim dizer. É uma informação que está coberta de propaganda de guerra. A Coreia do Norte é um país em guerra, a gente tem que considerar isso. E por ser um país em guerra, está sujeito às coisas da guerra, tal como a guerra não só das armas, mas também das diversões, né, das diferentes narrativas, das diferentes interpretações. Aqui no Ocidente, principalmente por conta dos Estados Unidos e de uma visão europeia, nós temos o pior tipo de impressão sobre a Coreia do Norte. É um país fechado, um país faminto, um país com ditadores que não ligam para a sua população, uma população inteira que parece que saiu de um dos livros do George Orwell, né? Todo mundo ali seguindo uma marcha ali que o governo e o exército estão ordenando. A gente tem essa visão de um estereótipo muito grande sobre a Coreia do Norte aqui. Então, essas informações, eu te digo com 100% de certeza que elas não vão ao encontro do que acontece de fato na Coreia, porque é muito mais complexo do que isso e envolve uma cadeia histórica, política muito maior do que simplesmente dizer o ditador quer que as pessoas cortem o cabelo daquele jeito, né? Ou vivam daquela maneira. Quando eu cheguei lá, eu não cheguei com essa visão estereotipada, porque já fazia bastante tempo que eu tinha uma curiosidade sobre o país e que eu já estudava, já tinha um considerável tempo também. Então, eu já cheguei lá esperando, de fato, não ver a pobreza, o rigor do regime. Eu esperava ver algo, mas me surpreendeu. Sim, tive um choque. Por quê? Porque eles se organizam de uma maneira completamente diferente da nossa. Então, é uma sociedade com uma economia
socialista, né? Não existe empresa privada lá. Então, o Estado é que coordena todas as grandes empresas, as fábricas, né? Todos os meios de produção lá são estatais. As pessoas têm uma série de garantias sociais que nós não temos aqui. Então, as pessoas têm trabalho garantido lá, têm moradia, têm educação, saúde. E estive nesses lugares, eu estive em escolas, até mesmo em hospitais, em fábricas, e vi que não era, primeiro, não era algo feito para que os turistas vissem e achassem que aquilo era verdade, porque eu estava em lugares que os turistas geralmente nem vão, né? E segundo, que de fato me pareceu que o país ele é todo construído numa mentalidade de uma revolução socialista em andamento. Então, sendo um país de uma revolução socialista, os trabalhadores é que estão no centro das atenções daquele país ali, daquele governo. Então, tudo era feito pensado nesse tipo de coisa. Então, nós tínhamos redes, né, eu observava as redes de transporte, que eu sou morador do Rio de Janeiro, então isso é um problema diário meu, né, o transporte. Lá a gente via que tinha muita possibilidade. Você tinha trens, trólebus, bondes, metrô, ônibus, né, uma oferta grande. As cidades, né, elas funcionavam numa dinâmica em que as pessoas moravam muito próximo dos seus lugares de trabalho ou de estudo. Então, foi um choque do ponto de vista de vivermos aqui num caos cotidiano e lá, um país asiático, que está no centro de uma crise internacional nuclear, inclusive, ser um lugar muito calmo, muito organizado, as pessoas têm muita disciplina e tudo parece funcionar em prol dos trabalhadores, em prol das pessoas comuns. Né? Não percebemos uma divisão de classes extrema como temos aqui, onde tem aqueles prédios de luxo, onde as pessoas vivem com muito, e a periferia, a favela, onde as pessoas vivem com nada. Esse tipo de coisa não foi observado lá. Então, o choque se deu desse ponto de vista de realidade muito diferente da nossa. Muito bom. E quais são os principais mitos que cercam o país? Assim, o que você pode elencar? O que chega para a gente aqui que a gente pode dizer que seria mais distorcido? Você tem duas áreas. Você tem aqueles mitos que você vê claramente que foi criado por alguém que quer ganhar clique numa notícia, que quer ganhar visualização. Então são aqueles mitos assim absurdos. E você tem os mitos que são um pouco mais sérios, por assim dizer, porque levam você a pensamento sobre a economia do país ou sobre o funcionamento político. Eu diria que desses dois tipos, os mitos mais teatrais que você possa pensar são os que a gente mais tem acesso. Então, coisas como os norte-coreanos não podem usar roupa que querem, tem que usar um uniforme que o governo dá. Esse tipo de coisa que a gente vê, obviamente não é verdade. Corte de cabelo. Você tem que cortar o cabelo igual ao ditador, senão você vai ser punido pelo governo. E isso, obviamente, também não é verdade. Fora outros mitos, né, de que mulheres não podem andar de bicicleta. Não sei quem foi que inventou isso, mas as mulheres não podem andar de bicicleta. E nós vimos inúmeras mulheres andando de bicicleta, dirigindo carros, dirigindo bondes no centro das cidades. Então não tinha nada disso da mulher não poder andar de bicicleta. Agora você tem outros mitos assim mais profundos que são muito recorrentes, né? Por exemplo, lá o Estado é dono de tudo, então ele pode entrar na sua casa e tomar o seu telefone celular da sua mão. O Estado norte-coreano vai fazer isso. Lá na Coreia do Norte, se você discordar do ditador, você vai ser fuzilado, você vai ser executado. E, na verdade, isso é um grande mito mesmo. Embora seja um pouco mais profundo do que a calça jeans ou o corte de cabelo, lá nós percebemos que as pessoas têm diferentes opiniões. E elas têm meios, espaços para discordar, espaços para dialogar, porque afinal de contas as assembleias, né, que lá existe, lá tem uma assembleia, né, não é o Kim Jong-un que decide tudo sozinho, não. Essas assembleias são lugares que têm discussões. Então a gente vê que as pessoas, sim, elas discordam lá. Então não tem essa coisa de, você discordou do ditador, vai ser fuzilado. Outra curiosidade, dizem que você, sendo morador da Coreia do Norte, você não pode sair do país. É um outro mito muito difundido, né? Você tem que ficar lá dentro, você não pode nunca ir a outro país. Eu cheguei à Coreia do Norte de trem. Eu peguei um trem em Pequim, né, capital da China, e fui até Pyongyang, a capital da Coreia. Nesse trem, o que nós mais vimos, inclusive eu dividi, né, junto com o meu camarada, dividi a minha cabine com pessoas desse lugar, que eram norte-coreanos que estavam vindo da China para a Coreia.
E eu tive a oportunidade de conversar com algum deles, que falavam inglês, inclusive, sem guias por perto, eles, pessoas ali completamente normais, e muitas dessas pessoas trabalhavam na China, ou estavam de férias, ou estavam estudando na China. Ou seja, é permitido sim para o norte-coreano sair, mas a gente não tem quase nenhuma noção disso aqui. Fora muitas outras coisas, Ana, que eu ficaria aqui assim, ó, falando durante muito tempo. Os norte-coreanos não têm comida, é uma série, não podem ver filmes do Ocidente. E quando a gente foi lá, viu que não é nada disso. Muitos desses mitos, na verdade, eles são construídos em cima de meias verdades. Por exemplo, os norte-coreanos não têm comida. É que, na verdade, de fato, o país enfrentou um problema com a alimentação muito forte na crise dos anos 90, com a queda da União Soviética. E aí as pessoas estão querendo dizer que até hoje os norte-coreanos não têm comida, ou que naquela época mesmo não tinham comida nenhuma. Isso não é verdade, mas assim, entende? De verdade o país passou por um problema com comida, mas aí distorceram isso a ponto de parecer que é uma coisa cotidiana. Como se nada tivesse mudado desde então, né? 30 anos depois estão na mesma, é claro que não, e como se o próprio governo tivesse causado a fome, sendo que foi algo muito mais complexo, envolvia aí uma série de problemas com a União Soviética, que desapareceu, enfim, um papo mais profundo. Mas eles têm qual o nível de liberdade, assim, para questionar? Você falou de discordâncias do governo. Eu, inclusive, cheguei a ver algumas fotos na página, né, do Centro de Estudos sobre uns protestos, mas, no geral, eles eram... A que eu identifiquei não era um protesto contra o governo, era um protesto, se não me engano, contra a ONU, ou alguma outra questão, mas que não era ligada diretamente com o governo, né? Como é que é essa que eles lidam com a liberdade, com questões individuais? Como é que funciona essa dinâmica? No geral, os norte-coreanos não vivem um cenário como nós aqui vivemos, de que nós temos divisões muito amplas no macro, né? Nas análises macro, nós temos opiniões muito divergentes. Boa parte, se você ainda tem um pouco de cabeça, você está contra o nosso atual governo, né? Você não tem como, de fato, estar a favor, então, e as pessoas expressam isso, você tem grupos políticos lutando para derrubar outros projetos. Lá na Coreia, existe uma unidade nacional muito grande, né? Então, isso são resultados de lutas políticas de muitas décadas, né? A Coreia do Norte existe como um Estado há mais de 70 anos, exatamente 73 anos, completados agora no dia 9 de setembro. Então, no ponto de vista macro, o projeto nacional ele é mais ou menos uniforme e síncrono. Então, as pessoas, no geral, como você bem disse, né, um protesto lá e as pessoas estavam do lado do governo. Então, elas estavam protestando contra as sanções econômicas da ONU. Né? Ou então, quando o governo realiza algum tipo de teste nuclear ou balístico, as pessoas vão às ruas para endossar, para confirmar que, sim, elas desejam que aquilo seja feito porque elas concordam com aquilo. Só que essa unidade monolítica não significa que individualmente as pessoas sejam todas cinzas, né? Todas iguais e que pensem todas iguais, não. Há dentro dos locais de poder do país, principalmente dentro do Partido do Trabalho da Coreia, que é o maior, porém não único partido de lá, discussões e divergências internas. Isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, os congressos do partido. Teve um agora em janeiro de 2021. E lá, o própria mídia estatal emitindo as notas das discussões, e você via opiniões divergentes, você via críticas, você via o próprio Kim Jong-un se criticando, criticando a si próprio, criticando as direções que o partido pode ter tomado e que foram incorretas, reivindicações de alguns grupos, de algumas pessoas, mudanças na política, né, mudanças de curso muito claras, mostrando então que houve algum erro, né, e eles tiveram que reparar isso. E as pessoas individualmente são pessoas que têm acesso a informações. Os norte-coreanos são pessoas muito letradas. E eles conhecem um mundo diferente do que a gente acha, que eles ficam presos lá dentro, né? Não, eles têm uma visão de mundo muito grande. Eles faziam várias perguntas para mim sobre o Brasil. Então, e eles faziam perguntas assim, eram perguntas rasas, eram perguntas de pessoas embasadas naquilo, né? Então faziam perguntas sobre a economia brasileira, o papel do Brasil na América Latina, e perguntas mais light, né? Sobre o Pelé, sobre o Ronaldinho, também faziam. Mas você vê que são pessoas que conhecem a localização do Brasil, que tipo de coisa a gente faz aqui, perguntavam sobre o café brasileiro, e eles têm acesso a essas informações. E eles discutem entre si, eles leem, têm opiniões diferentes, discordam, enfim, as mulheres se divorciam dos seus maridos, eles não são pessoas robôs, como a gente gosta
de pensar. Mas, de fato, no plano geral, né, para concluir, sim, existe uma grande unidade, uma sincronia, então as pessoas se entendem como parte de um projeto maior, do qual elas fazem parte, integram, elas se enxergam naquilo. É importante a gente notar que essas pessoas se enxergam como parte daquilo, e que isso não exclui de jeito nenhum divergências que acontecem em todos os âmbitos, do âmbito mais pessoal, né, do ponto de vista de indivíduos pensarem diferente uns dos outros ou diferente do governo, até do ponto de vista institucional, onde as instituições colocam debates, colocam questões controversas em jogo e vão seguindo, né, vão desenvolvendo a sua política a partir disso. Entendi. E como é que fica a questão, por exemplo, da alternância de poder? Porque você tem uma sequência ali, né? Como é que funciona isso? Porque há uma eleição quando, quando há a morte, né, do líder, nessa ordem, mas só um candidato. Como é que funciona isso? Isso é uma dúvida muito comum sobre a Coreia do Norte, porque, afinal de contas, as pessoas olham a história do país voltando, né, de 70 anos no passado até agora, e observa que, bom, era o avô, depois o pai, agora o filho, né? Como é que funciona isso? É uma monarquia vermelha? Não é, de fato não é. O país se denomina uma república popular, né? República Popular Democrática da Coreia. O que acontece é que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, a questão cultural. Isso é importante da gente entender. Para aqueles povos, a questão do líder, a imagem central de um líder dentro de um movimento, ela é muito forte. Isso não é muito difícil da gente entender, porque nós também temos isso. A Revolução Cubana, com Fidel Castro e Che Guevara, as pessoas consideram que são personalidades que foram importantes para levar adiante aquele processo. Até mesmo nos Estados Unidos, se a gente considerar o Abraham Lincoln, né, ou o próprio George Washington, que é o fundador, considerado o pai da nação, aquelas pessoas consideram George Washington quase como uma divindade, se você for ver as estátuas e tal. Então, não é um conceito assim tão distante da nossa realidade. Para o povo coreano, que é um povo com 5 mil anos de idade, não é um povo com 500, com 1.000 anos de idade, não. 5 mil anos de idade, essa figura central de um líder, de um pai da família, é muito importante. Então, para eles, o líder tem um papel realmente predominante e eles dão atenção a isso de uma maneira que nós realmente não damos, né? Então, para eles, isso é algo assim preponderante, a imagem do líder. O Kim Il-sung, que foi o primeiro líder do país, ele foi o líder guerrilheiro. Ele lutou lá na década de 20, 30, 40 contra os japoneses que haviam ocupado a Coreia. Logo depois ele ainda vai lutar contra os Estados Unidos, liderando esse processo revolucionário, né, ali em curso na parte norte da Península da Coreia. Então, vai conseguir assinar um armistício com os Estados Unidos em 53. Para os coreanos, o Kim Il-sung é uma figura muito importante. Ele libertou o país dos japoneses e logo depois ele impediu que os americanos destruíssem por completo e desmantelassem o governo do norte da Coreia. Então, ele já toma ali uma aura de uma figura realmente central. O que acontece? Quando ele Só um morreu... parênteses, desculpa. Esse armistício é o que está em vigor até hoje? É aquela pausa, né, que a gente chama, aquela pausa da Guerra da Coreia de 1953, que segue até hoje, mas armistício é isso, é uma pausa, ela não é uma declaração de paz. Então, tecnicamente, a Coreia do Norte segue em guerra com os Estados Unidos. Isso tem a ver com o que a gente estava falando até agora há pouco, né, sobre que visão distorcida nós temos. A Coreia do Norte é um país que está em guerra. Então, se a gente tem um cenário de guerra, é claro que o lado contrário vai tentar pintar, né, o seu inimigo da pior maneira possível, né, dos piores adjetivos possíveis. E o Kim Il-sung, que vai ser a pessoa responsável por essa assinatura, que os norte-coreanos, olha aí a questão de visão, os norte-coreanos consideram uma vitória o armistício. Por quê? Porque a Coreia continua existindo, o governo norte-coreano continua existindo. Então, isso foi uma vitória. Quando o Kim Il-sung morreu nos anos 90, quem assumiu? O filho dele, o Kim Jong-il. Acontece que o Kim Il-sung não determinou que ele tinha que assumir porque era filho dele. E as pessoas não fizeram isso porque é o filho dele que eu vou colocar, que deve ser bom. Se a gente fosse nessa lógica, a gente estaria eternamente ferrado aqui no Brasil, porque o filho do nosso presidente não representa nada de realmente algo bom, né? Para os norte-coreanos, não pesou o fato de Kim Jong-il é filho do Kim Il-sung, mas sim o trabalho político que ele tinha. Por quê? O Kim Jong-il, desde muito jovem, apesar de ser filho do Kim Il-sung, estava na vida política, participou da vida política. Nos anos 90, quando o Kim Il-sung morre, ele era o vice
Então, por razões naturais, ele assumiu. Agora, quando temos a transição do Kim Jong-il para o Kim Jong-un, ou seja, neto do fundador, acontece algo muito semelhante. Ele também estava em posições dentro do governo, galgadas ao longo do tempo, que o colocaram numa posição de segundo lugar. Com a morte do líder, ele foi, o partido e o Congresso se reuniram para aprovar ou reprovar, e aí aprovaram a ascensão a líder. Agora, é óbvio que as pessoas olham para eles e elas olham a personalidade política, afinal de contas, a noção de líder não é um líder extremamente pessoal, a realização do Kim Il-sung, mas não, o papel do Kim Il-sung num todo, mas existe sim um fator cultural que joga uma predileção para aquela família e as pessoas admiram, tanto é que se você for ver, as pessoas têm uma grande admiração por eles lá, tem canções e estátuas, e elas têm um respeito muito grande por eles. Porque as pessoas entendem que aqueles líderes ali, aquelas pessoas daquela família, foram pessoas que dedicaram todas as vidas ao ideal daquele processo, daquela revolução. E elas se identificam com eles. Goste a gente ou não, a gente pode discordar muito dos Kim, achar que são pessoas horríveis, mas eles têm prestígio sim entre a população e a população enxerga como heróis de guerra ou heróis políticos, né? Então, sim, houve uma predileção nesse sentido das pessoas acharem que, sim, essas pessoas vão manter aqui um projeto político coerente, né, evitando, então, passagens de poder muito bruscas. Mas a família Kim não era governante, não é a governante única. Por quê? A estrutura política coreana é um pouco complexa, mas ela basicamente, a estrutura alta é formada por 3 pessoas. E o Kim Jong-un é somente um desses pontos. É o que midiaticamente na própria Coreia do Norte recebe maior atenção, mas que do ponto de vista factual de poder, não é o que tem maior poder concentrado em suas mãos, não. Porque além do Kim Jong-un, que atualmente é presidente do Comitê de Assuntos Estatais, nós temos o Premier, né, que é o chefe do Conselho de Ministros, e nós temos o presidente do Presídium da Assembleia Popular Suprema. A Assembleia Popular Suprema seria como se fosse a Câmara dos Deputados aqui no Brasil, entendeu? Que pega os deputados do país inteiro. O Kim Jong-un é uma das 3 figuras. E essas outras 2 figuras estão em constante mudança. No início do ano a gente teve mudança. Mudou o Premier, mudou o chefe da Assembleia Popular Suprema. A Assembleia Popular Suprema é essa, que é composta por 700 deputados, que são eleitos democraticamente, e não tem essa de só ter um candidato, não. Isso aí também é uma informação falsa. Para deputado lá, você vota na pessoa. O que acontece que as pessoas acham que é um candidato? Porque lá é aprova e reprova. Aí por isso que as pessoas acham que só tem um candidato. Não, existem prévias, e aí dessas prévias, eleições prévias, se escolhem aqueles nomes. Aí as pessoas vão lá aprovar ou reprovar tal nome. É por isso que elas acham assim, o Kim Jong-un era o único na cédula. Não, ele era o único da cédula para você aprovar ou reprovar, entendeu? Por isso que acontece essa confusão das pessoas acharem que só tem um candidato. Mas nas prévias, todo mundo, inclusive você não precisa nem ser afiliado a partido político na Coreia do Norte para concorrer à vaga de deputado federal por lá, não. E também, tampouco é profissão. Você tem que manter sua profissão. Então, se você é professor, será professor e deputado. Se você é motorista, motorista e deputado. E nunca somente deputado, não. Eles tentam evitar essas castas políticas assim que se criam em alguns lugares. E mesmo sem estar afiliado, é viável uma eleição? Mesmo sem o quê? Perdão, não ouvi. Sem estar afiliado ao partido? É viável. 3% da Assembleia Popular Suprema é composta por pessoas que não são de nenhum partido. Não, porque temos 3 partidos lá. Né? E mesmo assim, algumas pessoas sem nenhum partido alcançam os postos altos do país. Não é viável. É claro que, numa visão eleitoral, se você for do Partido do Trabalho da Coreia, que é o maior, é muito mais fácil de você, né, com os números e tal, a galgar posições. Isso aí é uma questão assim de esperteza. E eu queria que você falasse um pouquinho do Centro de Estudos da Política Sogum. Como é que funciona o centro? Pois é, obrigado pela sua pergunta, de verdade. A gente começou há relativamente pouco tempo, né, há uns 3, 4 anos atrás, mas a gente está crescendo com o passar desse tempo todo, principalmente por causa da internet. A pandemia acabou nos abrindo a outra possibilidade, né, de alcançar pessoas assim pela internet. A gente tem se preocupado em justamente fugir do senso comum sobre a Coreia do Norte. Se você coloca no YouTube Coreia do Norte, você vai ver um monte de gente que não estuda sobre aquilo,
querendo falar sobre aquilo. Então, um fulaninho ouviu falar que aconteceu isso, aquilo, ele vai lá e fala 7 curiosidades que você não sabe sobre a Coreia do Norte. Se você comer feijão, você vai ser fuzilado. Aí as pessoas acham que isso é informação. A gente quer fugir desse estereótipo, fugir desse tipo de coisa, e quer construir, de fato, um estudo científico sobre isso, e acessível. Então, o nosso centro tem se preocupado em construir uma página da internet, né, o nosso site, CEPS Songun BR. Se você coloca CEPS no Google, CEPS Coreia do Norte, está aparecendo aqui no meu nome, né? Você vai achar nosso site. Lá tem vários artigos. A gente tem montado uma biblioteca virtual, né, que é uma pasta que você acessa com centenas de livros em vários idiomas, falando sobre qualquer coisa que você possa pensar sobre a Coreia do Norte, tem lá. Então, sobre história, sobre a política, biografia de líderes, sobre arte, arquitetura, economia, a gente sempre que encontra alguma coisa, a gente pega e manda, coloca lá nessa biblioteca virtual. Em tempos normais, né, ou seja, sem essa pandemia, nós estávamos fazendo vários encontros, principalmente na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, né, em universidades, em sindicatos. Queremos estar próximos dos trabalhadores, próximos dos estudantes, né, dessas pessoas que realmente vale a pena. E a gente fazia vários encontros e seminários e palestras sobre esse assunto, mas a pandemia impossibilitou isso, é óbvio, e a gente atualmente mantém um canal na internet, no YouTube, que tem o mesmo nome, Centro de Estudos da Política Songun no Brasil, e a gente tem encontros mensais. Nesses encontros mensais, a gente aborda um tema diferente. Então, um fato histórico importante, uma personalidade importante, curiosidades do público, sobre cultura. A gente tem realizado vários e vários programas desde o ano passado. Cada mês a gente faz uma transmissão, e sempre que alguém quer fazer parte das atividades, é só entrar em contato com a gente por nossas redes sociais, pela nossa página, e participar desses encontros que a gente tem promovido. Esses encontros que crescerão. A gente quer dar indicações de livros e trabalhar os livros nos próximos encontros, né? Mas isso é um plano um pouco futuro. Atualmente é disponibilizar material e material para as pessoas poderem ler, tirar suas próprias conclusões. Nós também não queremos aqui ficar dizendo que a Coreia do Norte é um paraíso ou tudo perfeito, porque, obviamente, não é um país cheio de problemas e de dificuldades. Mas a gente quer dotar as pessoas de capacidade de juízo próprio, né? Sem se levar por opiniões e por preconceito que rola muito nas redes sociais com os norte-coreanos. E esse material que você citou, ele é sempre a partir do país, sempre a partir da visão do país? Nem sempre. A gente tem vários historiadores estadunidenses, por exemplo. Tá? A gente tem uns livros do Bruce Cumans, que é um coreanista dos Estados Unidos muito conhecido. A gente tem livros dele lá, mas a gente tenta buscar fontes primárias. Então, tem muitos livros lá que você vai encontrar que são livros norte-coreanos, ok? Mas a gente também não fica só, né, de um lado, a gente quer buscar o contraponto. Então, tem livros brasileiros, livros franceses, de espanhóis, né, de pessoas da América Latina também, e até mesmo dos Estados Unidos falando sobre esse assunto. Então, lá você tem uma gama bem alta para pesquisar sobre esse tema e tirar suas próprias conclusões. Maravilha. Tá ótimo, então, Lucas. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite, para ajudar a gente a desmistificar um pouquinho dessa visão distorcida, né, que muitas vezes é passado para a gente, inclusive pelos meios de comunicação. Muito obrigada, Eu é viu? que agradeço você e parabenizo ao Socialismo Criativo e toda a equipe que se dispôs a tentar buscar uma outra visão, que poderia ter sido muito simples de ganhar vários likes, botando lá um tema super polêmico sobre a Coreia do Norte, general executado com míssil, mas vocês foram atrás de tentar entender isso de uma maneira mais profunda, e eu sinceramente agradeço em nome de toda a minha organização. Maravilha, muito obrigada e até uma próxima. Até.